Tá, beleza, mas afinal de contas, qual é o valor que você precisa juntar para conseguir finalmente viver de renda? O tão sonhado dia de viver de renda provavelmente vai chegar na sua vida se você estiver investindo seu dinheiro. Mas para isso efetivamente acontecer, você precisa saber o quanto é necessário acumular para que esse dia chegue. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual é o valor exato que você precisa para finalmente parar de trabalhar e começar a colher os louros das suas batalhas, começar a colher os frutos, né? Viver finalmente de rendimentos. Além disso, eu também vou te mostrar como eu montaria a minha carteira lá da aposentadoria depois de atingir esse valor que a gente vai calcular junto aqui. E eu nem preciso falar aqui que é óbvio que esse valor não é o mesmo para todo mundo. Não é um número mágico, porque isso aqui vai depender principalmente das suas ambições, da sua qualidade de vida, do lugar onde você mora e das coisas que você quer ter para você e também para sua família. Mas eu vou te mostrar aqui um site que você consegue fazer esse cálculo de forma muito fácil para te auxiliar em entender o quanto efetivamente você precisa para viver de renda. E vai ter gente que vai precisar de 500 mil, vai ter gente que vai precisar de 1 milhão, vai ter gente que vai precisar de 5 milhões para conseguir chegar nesse dia. Esse número só você pode definir e eu vou te mostrar como. Eu até poderia fazer essa continha com você aqui passo a passo pelo Excel, mas ia dar muito trabalho porque a gente já tem um site que calcula tudo isso e fica fácil de você entender. Então bora para a tela do computador que eu vou te mostrar agora. Vamos lá, esse site aqui é o Clube dos Poupadores e ele tem uma ferramenta muito interessante aqui que é o simulador de independência financeira. E eu colocando algumas informações aqui na calculadora que a gente vai saber o quanto que a gente precisa efetivamente para poder finalmente parar de trabalhar e viver a vida de forma tranquila. Aqui embaixo na fase de usufruir a independência financeira a gente tem aqui para atingir o total acumulado que ele vai dar para a gente e quanto tempo você pretende viver de renda. Isso daqui obviamente vai variar de acordo com a sua idade. Levando em consideração que o brasileiro vive em média aí até uns 80 anos hoje em dia, eu vou deixar aqui o valor de 30 anos para viver de renda, considerando uma pessoa que se aposente lá nos seus 50 anos de idade. O que é cedo se a gente considerar aí que pelo INSS você tem que trabalhar pelo menos até os 65 anos para atingir a idade, né? Mas vamos deixar aqui em 30 anos e aqui em cima tem outras coisas para a gente preencher. Como, por exemplo, quanto que a pessoa teria para investir no primeiro momento. Eu vou considerar isso aqui zero, partindo do princípio que estamos começando a investir agora, nesse dia. Vamos deixar a quantidade de tempo de investimento aqui por 20 anos. Se a gente parar para pensar lá nos 20 anos, ninguém está pensando em investir, né? Existe aí um outro prodígio que está pensando nisso, mas a gente só começa a tomar consciência disso lá por volta dos 30 anos de idade, que é a minha idade e coincidentemente é a mesma idade que eu comecei a investir. Então eu vou deixar 20 anos aqui, porque teoricamente eu me aposentaria aos 50 anos e começaria a viver de renda já a partir dos 50 anos. Considerando os 30 anos aqui, eu vivendo até os 80 anos de forma tranquila. Quanto você vai investir por mês? Isso daqui, obviamente, vai variar de pessoa para pessoa mais uma vez. Então eu vou colocar aqui o valor de R$ 500, que eu acho que é um valor que o brasileiro consegue fazer uma renda extra aqui, consegue fazer um negocinho ali e consegue colocar R$ 500. Se considerar aí que o cara tem um salário e tudo mais, ele consegue até investir mais do que isso. Mas vamos colocar aqui R$ 500 só pra gente ver o quanto que vai dar isso aqui lá embaixo. Vamos botar R$ 500 e ele automaticamente já calcula aqui que no prazo de 20 anos a gente teria um patrimônio acumulado de R$ 359 mil. Ah, Daniel, como é que eu sei se esse valor aí é suficiente para mim? Aqui embaixo ele já te dá o quanto você teria de rendimento se você tivesse juntado somente esse valor aqui de R$ 359 mil. E considerando aí os 30 anos, que são os 360 meses, você poderia viver com um salário de R$ 3.694 se você durante 20 anos colocasse R$ 500 a uma taxa aí de 10%. Vamos subir isso aqui um pouquinho mais, porque aqui tá 0,8, vamos botar para 12, que aí vai ficar 0,95% ao mês aqui. Só essa pequena mudança aqui na taxa de juros, considerando 0,95%, já subiu para 455, o que te daria uma renda em 20 anos de R$ 4.686. Pô, Daniel, mas o gasto hoje é uns R$ 7.000 por mês. Não tá cabendo isso aí para mim. Então o que você precisa fazer aqui? Aumentar o seu aporte para saber qual é o acumulado final do seu patrimônio para você conseguir essa renda. Aqui a gente está considerando 1% ao mês depois que você simplesmente para de trabalhar. Mas vamos aumentar isso daqui? Deixa eu colocar para R$ 1.000 investidos durante 20 anos, daria um total de R$ 911 mil. Isso vai render para a gente aí, considerando os 360 meses, R$ 9.372 de salário lá nos 50 anos. E se não considerar 360 meses, quiser considerar mais, a gente consegue deixar aqui um valor de R$ 9.112 de salário para receber aos 50 anos de idade. Agora eu vou falar para vocês o que eu desejo aqui. Eu desejo ter uma aposentadoria de pelo menos R$ 20 mil. Esse é o valor que para mim estaria ok. Então para mim chegar nesse valor eu preciso ter aqui em torno de 2 milhões. Então vamos aumentar aqui para 1.500, vamos ver quanto é que dá? Quase em 20 anos, R$ 2.200. Esse seria o valor que eu precisaria para ter uma renda mensal lá nos meus 50 anos de R$ 20.620. Hoje eu considero um bom dinheiro, com R$ 20 mil
de salário e você conseguiria viver de uma forma bem tranquila. Mas a gente não pode esquecer aqui que são 20 anos para frente. Então pode ser que esses 20 mil não seja suficiente lá na frente. Dessa forma, vamos considerar aqui um pouquinho a mais. Vamos colocar aqui 3 mil reais de investimento mensal que eu faria para conseguir pelo menos um salário aí de 27 mil reais, 27 mil, eu creio que daqui a 20 anos ainda é um bom dinheiro e dá para viver tranquilo. Por que é importante você saber isso daqui? O quanto você precisa exatamente para você viver a sua vida tranquilamente lá no futuro, viver de renda. Porque se você não tem um objetivo, você não sabe o quanto você precisa aportar para poder chegar lá. Quando você tem um objetivo, aqui por exemplo, eu colocando um objetivo de 2.700.000 daqui a 20 anos, eu sei exatamente o quanto eu preciso investir aqui, considerando obviamente essa taxa aqui de rendimento. Isso aqui vai variar para cima, para baixo, normal, não tem problema. O importante é conseguir isso aqui na média, e isso me dá um foco para que eu consiga fazer um planejamento e seguir isso daqui. Agora, para uma pessoa, por exemplo, que quer se aposentar com um salário de 10 mil reais, a gente não precisa fazer isso aqui tudo. Se hoje, por exemplo, você vive com um salário de 5, muito provavelmente daqui a 20 anos, 10 mil reais você vai viver de forma bem confortável. E aí você pode deixar aqui um valor de R$1.000, por exemplo. Dessa forma você garante um rendimento para você viver de renda aos seus 50 anos. Pensando nisso daqui, você está começando aos 30, e em 20 anos você vai ter um rendimento de 10 mil reais. Se você quiser continuar trabalhando, você continua, não tem problema nenhum, mas você já vai ter uma renda passiva de 10 mil reais. 9.112 aqui para ser mais exato. E eu sei que juntar esse dinheiro não é fácil, mas isso é uma escolha tua. O tempo vai passar de qualquer forma na tua vida. 10, 20, 30, 40, 50 anos, vai passar. O quanto antes você começar a investir o seu dinheiro, antes ele vai começar a crescer e mais rápido você vai atingir o seu objetivo. No decorrer da sua vida, você vai começar a ganhar mais dinheiro. Você não vai investir o mesmo valor durante 30 anos. Isso significa que esse objetivo, que era para 20 anos, provavelmente você vai atingir ele com 10, 15 anos. E eu já tive esse pensamento que você está tendo agora, de que demora muito, de que você não tem dinheiro suficiente para poder investir agora. E aí eu vou citar para você uma coisa que um amigo falou para mim na faculdade, e eu guardei isso para o resto da minha vida. Em um dia de aula comum, eu tava conversando com um amigo na faculdade, falando que tava muito ruim para ir trabalhar e depois ir para a faculdade, que eu precisava comprar uma moto para poder me locomover. Nessa época eu pegava 4 conduções e eu precisava muito da moto para poder ajudar nesse trajeto, né? E a resposta dele para mim simplesmente foi: por que você não comprou ainda? Pô, eu saía de casa às 6 horas da manhã, pegava 4 ônibus para chegar no trabalho, depois pegava 2 ônibus para poder chegar na faculdade, e da faculdade pegava mais 2 ônibus para voltar para casa. A moto ia mudar muito no meu trajeto, eu ia economizar fácil umas 4 horas do meu dia só por ter comprado a moto. E eu comentei com ele que não dava para comprar porque eu tava apertado e tudo mais, tinha muita coisa para pagar, faculdade era cara. Eu fiz faculdade de engenharia civil e na época era R$1.200, R$1.500 a faculdade. Basicamente todo o meu salário ia para a faculdade e não tinha dinheiro sobrando para poder comprar a moto. E ele me falou a seguinte frase que ficou guardada na minha memória até hoje: se você não comprar a moto, você vai gastar o mesmo dinheiro da parcela da moto com outra coisa e nem vai saber para onde foi. Quando tu tem uma conta para pagar com teu dinheiro, tu paga. Se tu não tiver a conta, o dinheiro vai escoar e você nem vai ver ele indo embora. Naquele momento ali, minha cabeça fez assim, ó. Eu saí da faculdade naquele dia desnorteado com aquela frase. E sabe o que eu fiz? Entrei num site de leilão, pedi para uma pessoa da minha confiança dar um lance na moto, porque na hora do leilão eu estava trabalhando, e eu finalmente comprei a moto. Ah, não era uma moto zero? Era a moto que deu para comprar. E quer saber de uma coisa? Paguei a moto, paguei o empréstimo e economizei fácil umas 4 a 5 horas do meu dia só por conta daquela decisão. Eu tô contando essa história aqui porque quando a gente pensa em começar a investir, a gente não sabe onde a gente quer chegar e nunca vai ter dinheiro sobrando para poder investir. Depois desse vídeo aqui, se você calculou aí o quanto você precisa para se aposentar, o quanto você precisa para viver de renda, provavelmente você já sabe aonde você quer chegar. Você achou seu objetivo, agora você só tem que correr atrás dele, porque nunca vai sobrar dinheiro para você pagar você mesmo no futuro. Você tem que fazer isso antes. Tu sabe agora exatamente o quanto você precisa para viver de renda e nunca mais trabalhar. Basta que você queira. E você pode dizer: ah, tô muito apertado para começar agora, ou então achar que tá muito tarde para você. Mas hoje é sempre o dia mais cedo que você pode começar. Amanhã não vai mais ser tão cedo quanto hoje. E quando você se forçar a investir o seu dinheiro, você também vai se forçar a arrumar formas de ganhar mais dinheiro para você. E isso vira um ciclo vicioso que você não tem noção de como adianta o seu processo. Se você só tem uma fonte de renda, busque outras. Faz uma renda extra aqui, um bico ali, e reserva a parte de tudo que você ganhar, independente da renda extra, do bico ou do seu salário normal, para você investir. Meu parceiro, sinceramente, você não tem ideia do que você é capaz até o momento que você se propõe a fazer aquilo. Mas beleza,
beleza, digamos que você finalmente chegou ao seu tão sonhado número mágico. Você atingiu a quantia de dinheiro que você precisava para poder viver de renda. Agora é hora de relaxar, aproveitar a vitória, aproveitar o júbilo. Então você vai pegar esse dinheiro e vai dividir em investimentos que te gerem uma renda mensal e que não te façam correr riscos. Como eu dividiria esse dinheiro para uma carteira de aposentadoria que me trouxesse renda e diminuísse o meu risco ao máximo? 70% do dinheiro em renda fixa. Brasil é o país da renda fixa. A gente tem uma taxa de juros naturalmente alta, não tem por que você ficar correndo risco se você pode ganhar dinheiro na renda fixa. 15% em fundos imobiliários, sempre visando comprar fundos imobiliários descontados para conseguir ter um dividend yield mais alto. 10% em ações de setores perenes que pagam dividendos. Água, energia, gás, petróleo, banco. Setores que simplesmente você não vê acabar de um dia para o outro. E é óbvio que tem que ter uma pequena parcela de um risco alto, porque risco alto é ganho alto. Então 5% desse dinheiro você vai pegar e colocar em Bitcoin, criptomoeda. Alta volatilidade, alta chance de ganho, alta chance de perda. Uma pequena parcela para risco que te gera muita grana se subir, e se você perder, não vai fazer diferença nenhuma no seu futuro. Agora me diz aí, se você concorda com tudo que eu falei aqui, deixe seu comentário aqui embaixo para me saber. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito e deixar o like nesse vídeo aqui se as informações que eu trouxe te ajudaram de alguma forma. Espero te ver no próximo vídeo, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.